Olá pessoal, hoje vamos falar sobre estrutura condicional. Mais uma aula de lógica de programação, o básico. Então, a estrutura condicional nós temos a simples e temos a estrutura condicional composta. O que é a estrutura condicional? Ela possibilita a escolha de ações ou grupo de ações quando uma determinada condição é satisfeita. Então, nós temos lá no nosso algoritmo uma condição. Se satisfazer aquela condição, a gente vai executar uma ação. E se não satisfazer essa condição, a gente vai executar outra coisa, né? A estrutura condicional simples. Ela executa o comando ou vários comandos somente se a condição for verdadeira. Então a gente vai ter condição verdadeira e condição falsa. A simples só vai executar somente quando a condição for verdadeira. O que seria isso? Um exemplo. Tem um pincel aqui. Qual que é a condição do meu pincel? Se o meu pincel tem tinta, se o pincel tem tinta, é condição. Qual ação eu vou executar? Escrever no quadro. Então, minha condição, se o pincel tem tinta, ação, escrever no quadro. É verdadeira essa condição? Sim. Né? Meu pincel tem tinta, eu consegui escrever. E se caso for falso, se meu pincel não tiver tinta, eu não vou conseguir escrever no quadro. O que eu vou ter que fazer? Recarregar o pincel ou comprar outro pincel, não é isso? Então, quando a gente tem estrutura condicional simples, a gente só vai executar a ação no caso da condição verdadeira. Então, a gente só vai executar se o meu pincel tem tinta, vou escrever no quadro. Só vou executar nesse caso. Eu não vou executar o caso de ele não ter tinta e eu ter que comprar outro pincel e recarregar. Como é que ficaria isso no fluxograma? Fluxograma. A gente tem aqui o início. Esse símbolo aqui chama oblongo. Então aqui a gente tem o início do algoritmo. Como é que é a condição? É o losango, né? Então aqui a gente tem a condição. Do início a gente vai para a condição. Essa condição nossa pode ser verdadeira ou falsa. Então se a condição for verdadeira, vamos fazer aqui a ação. No caso do algoritmo vão ser comandos. Os comandos são as ações que a gente vai executar quando for verdadeira. E daqui nós vamos terminar o algoritmo. Deixa eu desenhar outro oblongo. Então o que acontece? A gente tem o início do algoritmo, a gente tem a condição. Qual que seria a condição? Se o pincel tem tinta. É verdadeiro? É. Então eu vou executar os comandos. Qual comando? Escrever no quadro. E termina o algoritmo. E no caso falso? No caso falso, eu não vou executar nada. Vou terminar o algoritmo. Deu falso, não vou executar comando nenhum. Um exemplo disso no português escriturado. Vou fazer aqui. Algoritmo. Vamos fazer um algoritmo para verificar se o número é par. Algoritmo verificar
par. Var. Vamos colocar as variáveis aqui. Minha variável vai ser n, vai ser do tipo inteiro, início. Como que vai ser o algoritmo? Primeiro, escreva, digite o número. Ok. Agora, isso aqui vai mostrar na tela. Agora eu vou usar o comando aqui, leia. Quando eu usar o leia, leia N. Quando eu usar o leia N, o que eu digitar no teclado vai ficar armazenado aqui nessa variável N. N é minha variável do tipo inteiro. O nome da variável aqui é o tipo. Então, quando eu colocar leia N, vai pedir para eu digitar no teclado. O que eu digitar vai ficar armazenado na variável N. Então, agora a gente vai colocar a condição. Como é que a gente usa aqui no português estruturado? A gente vai usar o se e o então. Deixa eu escrever aqui. A gente vai usar o se e então. E a gente vai terminar esse bloco com fim se. Então nós vamos fazer se, qual condição? O n. Esse símbolo de porcento a gente vai chamar de percent. A gente poderia usar o mod também. Então, se o n percent 2, o que seria isso? O resto da divisão do n por 2 for igual a zero. Então, se o resto da divisão de n por 2 for igual a zero, então o quê? Escreva o número é par. Fim C, fim algoritmo. Então, esse aqui é um exemplo de um código. Deixa eu escrever de azul, para ficar mais bonitinho. Fim algoritmo. Então, esse aqui é um exemplo de um código em português estruturado, que a gente vai trabalhar com estrutura condicional simples. Né? Pedimos para digitar um número, armazenamos um número na variável, colocamos a condição, se o número, o resto da divisão do número por 2 for igual a zero, então ele é par. Ah, professor, se o número for ímpar? Se for ímpar, a gente não vai fazer nada. A gente só vai fazer se a condição for verdadeira. Se for verdadeira, a gente vai executar o comando. Qual comando? Escrever na tela, o número é par. E vamos terminar o algoritmo. Se for falso, o que seria falso? Se for ímpar, a gente vai terminar, não vai fazer nada. Então a gente só vai executar a estrutura condicional simples caso a condição for verdadeira. Caso falsa, a gente não vai executar. Ok? Alguma dúvida? Comenta aí.